E com a irmã da Igreja Batista da Graça, e toda a igreja manda um fraterno abraço, pastor. E nós somos parceiros, nós somos sócios nessa jornada aí, em nome de Cristo. Meus irmãos, eu queria nessa noite, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 18. O tema que os irmãos escolheram para esse encontro, para essa conferência, é chamados para frutificar. E eu quero partir da premissa de que nós não temos a mínima possibilidade de frutificar, onde quer que nós estejamos, se a gente não andar com Deus, se a gente não conhecer a Deus, se a gente não viver com Deus, porque quem nos faz frutificar é o próprio Senhor. E nessa noite eu gostaria de, à luz da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 5, verso 18, falar de um homem tão simples como eu e você, um ser humano cheio de várias limitações, mas que tomou uma decisão na sua vida, na sua história, de andar com Deus. O nome deste homem é Enoque. Gênesis 5, verso 18 até o verso de número 24. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Verso 19. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso 23. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Meus queridos, à luz desse texto que a gente acabou de ler, eu queria pensar com vocês na seguinte temática: Enoque, um homem que andou com Deus. E quando a gente fala de Enoque, poucas informações das Escrituras nos são dadas a respeito desse homem. A gente fica sabendo, à luz do texto que acabamos de ler, que ele é o sétimo a partir de Adão. Ele é descendente de Sete. Ele tem como pai Jared, como filho Matusalém. E ele tem um bisavô muito famoso. Ele é bisavô, melhor dizendo, de um homem muito famoso chamado Noé. As Escrituras, em outras partes, além de Gênesis 5, traz um retrato para nós de quem foi esse homem chamado Enoque. Por exemplo, em Judas 1, verso 14 e verso 15, Judas, que foi meu irmão de Jesus Cristo, Judas traz o seguinte testemunho desse homem chamado Enoque. Judas escreve dizendo: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca dos ímpios. Vejam, diz Enoque, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Segundo o testemunho de Judas, a gente pode entender o primeiro perfil de Enoque. Enoque, ele viveu na contramão do seu tempo, porque o texto diz que ele profetizou contra os seus ímpios. Enoque viveu numa cultura ímpia. Enoque viveu numa cultura, numa sociedade onde homens e mulheres não andavam com Deus, não viviam com Deus, não viviam para frutificar acerca do reino de Deus. E Enoque fala contra essa geração. Enoque, ele não se mistura. Enoque não absorve a cultura. Enoque, ele fala contra essa geração que não anda com Deus, que não valorizava os princípios e os valores do reino de Deus. É a característica que Judas, no verso 14 e 15, aponta de Enoque. Quando nós avançamos e nós vamos para Hebreus capítulo 6, verso de 5 a 6, o autor de Hebreus traz um outro perfil desse homem chamado Enoque. Ele vai dizer que Enoque, ele
viveu na sua caminhada de vida na dependência, na confiança de Deus. Porque o texto de Hebreus diz assim para nós: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho, não de homens, não de uma igreja, não da sociedade, recebeu o testemunho de Deus, que ele havia agradado ao Senhor. E aí o autor de Deus arremata dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Por que Enoque agradou a Deus, meus irmãos? Porque ele era um homem de fé. Por que Enoque agradou ao coração do Senhor? Porque ele tomou a decisão: eu vou viver na história confiando não nas minhas habilidades, não nos meus recursos, não na minha capacidade, não nos meus diplomas, não no meu contra-cheque. Eu vou viver a vida confiando na dependência do Senhor. Eu vou viver pela fé. Eu vou viver confiando na providência, no cuidado e no poder de Deus. Mas em terceiro lugar, se Enoque, segundo Judas, viveu na contramão do seu tempo e viveu confiando na graça e no poder do Senhor, Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 3, verso 23 e 37 a 38, vai dizer que Enoque ele fez parte do projeto redentor do Senhor na história. Porque Enoque, não sei se você já parou para perceber, Enoque faz parte da história, da genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Lucas ele diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José. E aí ele vai traçando os ancestrais de Jesus, chegando filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas capítulo 3. Enoque fez parte da genealogia de Jesus. Nas veias de Jesus corria o sangue de Enoque. Enoque foi um homem que participou do projeto do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, de redimir a humanidade, de trazer aquele, a semente da mulher, que entraria na história para esmagar a cabeça da semente. E esse é Jesus, e Enoque faz parte. Glória a Deus. Dito isso, meus amados, à luz de Gênesis capítulo 5, eu queria pensar com vocês uma outra faceta, uma outra característica deste homem chamado Enoque. Um homem que viveu na contramão do seu tempo, um homem que viveu pela fé, e um homem que fez parte da ação de Deus, da ação redentora de Deus na história. Mas foi um homem que andou com Deus. E dito isso, eu queria pensar com vocês 3 princípios para a nossa edificação nessa noite. Em primeiro lugar, Enoque me ensina que o andar com Deus precisa ser um fim em si mesmo. Enoque andou com Deus como um fim em si mesmo. Veja comigo o verso de número 22, a parte A, e o verso 24, também a parte A. O texto sagrado diz assim para nós: Enoque andou com Deus. E o verso 24 diz a mesma coisa: Enoque andou com Deus. Nesses curtos versículos que nós acabamos de ler, por 2 vezes o autor sagrado aponta para os seus leitores originais e para nós nesta noite que Enoque tomou uma decisão na sua vida. Enoque andou com Deus. E eu não sei qual é a sua impressão quando você lê esses versículos, mas a impressão que eu tenho, pastor Laílson, é que essa frase merece um ponto final. Não precisa complementar. Enoque andou com Deus, ponto final. Essa frase não precisa de um complemento, de um adjetivo. Essa frase não precisa de preposições que expliquem: Enoque andou com Deus para quê? Enoque andou com Deus por quê? Enoque andou com Deus esperando o quê? Não, simplesmente essa frase merece um ponto final. Enoque andou com Deus, ponto final. Ponto final.
regras, nada. Eu ando com Deus porque eu tenho prazer em Deus. Deus é o fim em si mesmo. Eu não ando com Deus porque eu espero nada que Deus faça na minha vida. Não tem porquê, não tem para quê, não tem a fim de quê. Eu ando com Deus porque eu amo Deus. Aliás, meus irmãos, olhando para as Escrituras, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, se nós formos olhar para a história de Enoque foi um fracasso. Por quê? Porque ele só viveu 365 anos. Só isso. Numa geração, numa cultura onde as pessoas viviam, por exemplo, o pai de Enoque viveu 900 anos. O seu filho, Matusalém, foi o homem mais velho da história, 969 anos. Enoque só viveu 365 anos. Aos olhos da sua geração, a vida de Enoque foi um fracasso. Mas esse homem recebe a confirmação de que foi um homem que andou com Deus, de que foi um homem que caminhou com Deus. E isso me faz lembrar duas passagens do Novo Testamento. João capítulo 6, versos 28 a 29. Quando alguém perguntou a Jesus: o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Perguntaram a Jesus. O que é que nós precisamos fazer? Quais são os feitos que nós temos que ter? Quais são as realizações que Deus nos chama a realizar, a executar na nossa história? E Jesus dá uma palavra, dá uma resposta categórica, que tem um grande alinhamento com a resposta de vida que Enoque deu. Jesus responde: a obra de Deus é esta, crê naquele que Ele enviou. O que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera da Igreja Batista de Itaquara? O que Deus espera do povo da Assembleia de Deus? O que Deus espera dos homens da Batista da Graça? O que Deus espera de nós? Qual é a grande obra que Deus espera que a gente execute? Crê em mim, confie em mim, dependa de mim, ande comigo, viva na expectativa e na dependência de quem eu sou para você. João capítulo 17, verso 3, na sua oração intercessória, Jesus ele define o que é a vida eterna. Ele diz assim: esta é a vida eterna. O que é a vida eterna pela ótica de Jesus? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviou. Qual é a vida eterna, meus irmãos? Qual é a essência da vida eterna que tanto nós ansiamos e temos esperança de receber? Diz Jesus: é conhecer a Deus. E você não conhece com quem você não anda. Você só conhece uma pessoa quando você anda com ela, quando você vive com ela. Não adianta a gente dizer eu conheço a Deus, se a gente não anda com Deus. Jesus está dizendo o que é a vida eterna: que conheçam a Deus, não de ouvir falar, não conhecimento intelectual, mas um conhecimento de andar junto, de andar com o Senhor, de viver com o Senhor, de ter prazer no Senhor e em Cristo Jesus, a quem o Senhor enviou. Amém, Jesus. Essa é a vida eterna. O que é a vida eterna? É andar com Deus, é conhecer a Deus. E isso para nós, meus queridos irmãos, é um grande choque. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma cultura gospel evangélica, onde as pessoas estão procurando a Deus não simplesmente com Deus como um fim em si mesmo, não porque querem andar com Deus, não porque querem ter prazer em Deus. Elas procuram a Deus porque elas têm uma outra expectativa. Elas buscam a Deus porque elas querem chegar em outro lugar. Por exemplo, as pessoas da nossa cultura, elas andam com Deus para que Deus as realize profissionalmente, para que Deus as faça passar no concurso público, para que Deus abençoe o seu comércio,
seus negócios. Pessoas que andam com Deus em busca e na expectativa de Deus restaurar o seu casamento, restaurar a sua família. Pessoas que andam com Deus com a expectativa de ingressar numa grande faculdade, numa grande universidade, de se realizar academicamente falando. Pessoas que andam com Deus, meus irmãos, não por causa de Deus, aleluia, mas pelas bênçãos de Deus. Pessoas que vão até a Deus não porque amam e decidem andar com Deus como fim em si mesmo, mas fazem de Deus um instrumento, um meio, um trampolim para que elas cheguem ao destino sonhado por elas. E o destino sonhado por elas é o seu verdadeiro Deus, é o seu verdadeiro ídolo. Elas fazem de Deus um ídolo para se chegar à sua finalidade, às bênçãos de Deus, a graça de Deus, as realizações que Deus pode fazer. O prazer dessas pessoas não estão suficientemente e exclusivamente destinado a Deus. É essa geração que nós estamos inseridos. São cristãos que têm mais sede das bênçãos do que do abençoador. São pessoas que estão mais atrás das coisas que Deus pode dar do que do próprio Deus. E qual é a grande expectativa de Deus para nós, meus irmãos? Qual é? Qual é a grande expectativa de Deus para as nossas vidas, para essa igreja? Pastor, errado pedir ao Senhor que abençoe o nosso trabalho, que abençoe a nossa família, que abra as portas de uma universidade para mim, que me dê a oportunidade de ser curado ou curar uma enfermidade. É errado, pastor, pedir isso? Óbvio que não. É claro que não. Mas existe uma linha muito tênue, muito fina, entre eu buscar e me satisfazer em Deus e eu usar a Deus para ter as coisas. E se nós fôssemos nos perguntar qual é a grande expectativa de Deus para nós, meus irmãos, qual é a grande expectativa que Deus tem acerca dessa igreja? Será que Deus não pode fazer dessa igreja de Itaquara, para que essa igreja seja usada pelo Senhor para alcançar vidas, de tal forma que este espaço fique pequeno, para aglomerar tantas pessoas? Deus pode fazer isso? Ele pode. Se for da vontade de Deus, se for para a glória de Deus, Ele pode fazer. Mas qual é a grande expectativa de Deus para vocês, para nós? É que essa igreja, é que esses homens, é que essas mulheres, é que este povo aqui ande com Ele. Aleluia. Pastor, Deus não pode usar a minha vida. Deus não pode curar uma enfermidade. Deus não pode abrir as portas para mim. Ele não pode restaurar meu casamento. Ele não pode restaurar o meu filho. Ele pode, se Ele quiser, para a glória de Deus. Mas qual é a grande expectativa de Deus para as nossas vidas, para a sua vida? Que você ande com Ele, que eu ande com Ele, que nós conheçamos a Deus, que nós andemos com o Senhor, que nós tenhamos prazer no Senhor. Se Ele fizer, amém, para a glória dEle, para a honra dEle, que Ele seja exaltado e engrandecido. Jesus disse certa feita, meus irmãos, em Mateus 6,33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas é Ele que vai acrescentar. Cuidado para que o seu coração não seja tentado a você ficar tão preso nas coisas, a tão preso nas expectativas e se esquecer de fazer do andar com Deus o fim, o único fim da sua vida. Enoque nos ensina isso. Segundo lugar, Enoque nos ensina ainda que o andar com Deus, aleluia, precisa ser um estilo de vida. Andar com Deus precisa ser um estilo de vida. Precisa ser uma decisão constante nas nossas vidas. Veja comigo o verso número 21 e 22. O texto diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus quantos anos? Quantos anos?
30? Pouco tempo, né? 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Meus queridos, preste atenção no detalhe desse texto. Porque às vezes, talvez o meu primeiro ponto, fazer de Deus um fim sem Deus, não esperar que Deus faça nada além disso, e simplesmente andar com Deus, talvez você tenha interpretado errado. Então você pensa assim, pastor, então a gente tem que andar com Deus, então eu vou me vestir de branco, subir no monte, e ficar só buscando e contemplando a Deus. É isso que o Senhor está orientando, é isso que a Bíblia está ensinando, de forma nenhuma. Perceba comigo, e eu quero que você me ajude a reconstruir a agenda desse nome chamado Enoque. Veja comigo os detalhes do texto que nós acabamos de ler. Se a gente, quando a gente olha logo do texto, o verso de número 21, diz que Enoque, quando ele tinha 65 anos, ele gerou um filho chamado Matusalém. Se ele gerou um filho, ele foi pai. E se ele foi pai, ele era casado. Ele tinha uma família. Ele era casado. Quando completou 65 anos, ele teve um filho chamado Matusalém. E diz o texto sagrado que quando ele completou 65 anos, Enoque tomou uma decisão: eu vou andar com Deus. E por quantos anos ele andou? Quantos anos ele andou? 300 anos. E por quantos anos ele viveu? 365 anos, ou seja, ele viveu o resto da sua vida andando com Deus. O resto da sua história, ele tomou a decisão: eu vou andar com Deus. Ele não andou assim um mês, um ano, uma década ou um século. Ele andou 300 anos com Deus. Agora pense comigo um detalhe: como era a vida deste homem? Talvez a vida deste homem seja mais parecida com a sua do que a gente imagina. Perceba comigo que quando Enoque toma a decisão de andar com Deus, ele gera um filho chamado Matusalém. Porque o texto sagrado, no verso 21, diz que quando ele gerou Matusalém, ele tomou a decisão de andar com Deus. E quando a gente olha no texto que a gente acabou de ler, a gente percebe que esse homem, ele era casado, e diz o texto sagrado que ele, depois de 300 anos, gerou outros filhos e filhas. Depois que ele tomou a decisão de andar com Deus, ele gerou filhos e filhas. Então ele continuou casado. Ele não falou assim: olha, eu estou indo embora, eu estou indo para o monte, eu vou andar com Deus. Ele continuou casado. Ele continuou tendo relações com sua esposa. Ele teve filhos e filhas. Ele, se você perceber um detalhe, além de ser pai e além de ser casado, marido, diz o texto sagrado que Matusalém, ele tem um filho com 187 anos. Enoque ainda era vivo. Então Enoque é avô. Enoque é pai, Enoque é marido, Enoque é avô. Se você parar para pensar, Jared vai morrer com 962 anos. E quando Jared morre, Enoque já tinha morrido há muito tempo. Então Enoque ainda cuida de pai idoso. Ele cuida de pai idoso. Ele cuida do clã, porque ele é o primogênito. O seu pai é idoso. Talvez, quem sabe, a sua mãe ainda está viva. Ele é pai, ele é marido, ele é avô e ele é o responsável pelo clã. Naquela época, não é como hoje, que as pessoas casam e partem, cada um vai cuidar da sua vida, às vezes longe do pai e da mãe, não. Era como se fosse uma tribo. As casas, as construções eram bem próximas. Então o responsável, o patriarca, cuidava de todo o clã. E Enoque é esse responsável. É ele que tem que tomar a direção para caçar, para trazer comida para casa. É ele que tem a responsabilidade de cuidar não somente da sua casa, mas das outras famílias que fazem parte do clã. Ele tem compromissos, ele tem uma agenda cheia.
mas ele tomou uma decisão na sua vida. Eu vou andar com Deus. Ele lida com uma série de dificuldades. Ele lida com problemas domésticos. Ele lida com problemas familiares. Ele tem que lidar com desventuras no seu casamento. Ele tem que lidar na criação de filhos, na criação de netos. Ele tem que cuidar do seu pai que já é idoso. Talvez isso se pareça muito com a sua agenda. Talvez você é uma pessoa que é casada, que lida com responsabilidades com o seu cônjuge, que lida com a criação de filhos, que demanda muito esforço para cuidar ainda dos seus pais, que já estão chegando à idade, são idosos e precisam de você. Talvez eu estou falando para quem já é até avô, que tem ainda que cuidar dos seus netos. Talvez você ainda tenha que sair todos os dias para trabalhar e trazer o sustento para a sua casa. Você tem uma série de compromissos, como hoje em dia a gente fala, eu estou na correria, eu estou no corre-corre. Enoque vivia talvez uma correria maior do que a que a gente vive hoje, mas isso não impediu de que ele andasse com Deus. Isso não impediu de ele passar 300 anos andando com Deus. E eu diria, meus amados e queridos irmãos, foi justamente esse andar com Deus que sustentou, meus irmãos, toda essa agenda complicada de Enoque. Porque se você parar para pensar, gente que anda com Deus e gente que não anda com Deus, enfrenta problema de casamento, sim ou não? Enfrenta problemas com criação de filhos, sim ou não? Você conhece alguém que anda com Deus e que não anda com Deus, que passa uma crise familiar, que passa um momento de crise financeira, que perde o emprego, que é demitido? Gente que anda com Deus é demitido, sim ou não? Gente que anda com Deus fica enfermo, sim ou não? É claro. Mas então qual é a diferença entre aqueles que andam com Deus e aqueles que não andam com Deus? Eu diria fundamento, sustentação. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 7 diz que aquele, o homem ou a mulher que toma a decisão de construir a sua vida, de construir a sua história sobre a palavra de Cristo, sobre a orientação de Jesus, sobre o andar com Jesus, é como um homem que tomou a decisão de construir a sua casa sobre a rocha. E vem os ventos, e vem os rios, e vem as inundações, e essa casa não se abala. Por quê? Porque tem fundamento. Meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão dia após dia, de construir as nossas vidas não sobre areia, não sobre os nossos pensamentos, não sobre os nossos achismos, mas construir a nossa casa, a nossa vida, no andar com Deus, fazer do andar com Deus um estilo de vida, não apenas quando nós estamos no culto do templo, não apenas quando nós somos chamados para fazer parte de uma conferência como essa. Nós somos chamados a andar com Deus nas nossas casas, na nossa empresa, no nosso comércio, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa rua, na nossa vizinhança, fazer do andar com Deus um estilo de vida, para que quando vem os ventos, os problemas, as dificuldades, tenhamos sustentação. Amém? 300 anos. 300 anos esse homem andou com Deus, uma agenda cheia, porque ele tomou a decisão: eu vou andar com Deus, eu vou andar com o Senhor. E meus irmãos, eu acho interessante a história bíblica, porque se você ler Gênesis capítulo 6, Enoque é a primeira pessoa na Bíblia que diz que um homem andou com Deus. A segunda pessoa está no capítulo 6 de Gênesis, e é o bisneto de Enoque, Noé. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Você homem aqui presente, você mulher aqui presente, você pai, você mãe, você avô, nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos chamados primeiramente para edificar, não dos portões da nossa casa para fora, mas dos portões da nossa casa para dentro.
O primeiro lugar que Deus nos chama a frutificar é dentro das nossas casas. Os nossos filhos precisam perceber que nós somos homens e mulheres que andam com Deus. Os nossos netos precisam perceber que nós somos homens e mulheres que andam com Deus. O nosso cônjuge precisa perceber que nós somos homens e mulheres que andam com Deus. A nossa família, os nossos patrões, os nossos colegas de trabalho precisam perceber que nós somos pessoas que andam com Deus. E nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, vamos impactar o meio que a gente vive. Amém. Numa geração de ímpios, numa geração de gente que não anda com Deus, esse homem tem uma decisão: eu vou andar com Deus, eu vou viver com Deus. E anos mais tarde, Deus levanta o bisneto deste homem para ser um grande instrumento do Senhor, que se chama Noé. Nós precisamos andar com Deus, meus irmãos, e como estilo de vida. E eu quero encerrar nessa noite com o terceiro princípio. Nós devemos andar com Deus como um prelúdio, como uma antecipação, como um aperitivo da glória que está preparada para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Veja comigo os versos 23 e 24. Diz assim: viveu o 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia. Quando eu leio esse texto, uma série de perguntas a gente pode levantar aqui. E eu chamo a sua atenção para um texto lá no Novo Testamento que fala sobre esse episódio, que é o Hebreus capítulo 11, verso 5. E diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. O autor de Hebreus está fazendo referência justamente a essa experiência que Enoque teve de arrebatamento. E eu não vou tentar entrar em muitas questões que a gente poderia trabalhar aqui nesse texto, mas uma coisa a gente pode perceber. A gente pode perceber que o que Enoque experimentou não é a ressurreição final que a nós está prometida. Por que, pastor? Você pode afirmar tão categoricamente que Enoque, ele não foi ressuscitado, ele não desfruta do corpo glorificado, que a igreja espera, que o povo de Deus espera ao longo da história. Por quê? Porque à luz de 1 Coríntios, capítulo 15, 20, o apóstolo Paulo diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar e se tornou as primícias daqueles que dormem. A primeira pessoa a ressuscitar e desfrutar do corpo glorificado é Jesus. Ele é as primícias, os primeiros frutos. Todos os demais que andam nos passos de Cristo, confiando em Cristo, que tomaram a decisão, assim como Enoque, de andar com Deus pela fé, ainda aguardam, aqueles que já morreram, ainda aguardam a ressurreição final. E Enoque é um deles, Abraão é outro, Moisés, Elias e assim por diante. Os heróis do Antigo Testamento, os nossos pais do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, todos eles estão aguardando a ressurreição final. Então, de alguma forma aqui que eu não consigo explicar, porque o texto não nos informa, Enoque teve o seu corpo separado da sua parte imaterial, que a gente chama de alma ou espírito. Ele foi transladado, ele foi arrebatado, e o seu corpo se separou da sua alma. Ele não está na glória com o seu corpo físico, ele ainda aguarda a ressurreição final. Mas o que isso então pode trazer para a nossa edificação, essa experiência de Enoque? Analisando esse texto, eu fiz a seguinte pergunta: o que essa experiência de Enoque de fato traz de ensinamento para nós? E eu me lembro de uma certa feita na escola bíblica, que no Ministério Infantil estava estudando a vida dos homens e mulheres do Antigo Testamento. E uma das lições foi sobre Enoque.
E uma criança parecida com a que cantou aqui, eu achei lindo a criança cantando aqui na frente. Uma criança mais ou menos dessa idade escreveu mais ou menos assim, a experiência de Enoque. Escute bem, ela escreveu assim, olha assim, a simplicidade e a profundidade da criança. E eu gravei isso. Ela escreveu assim: houve um dia que Enoque começou a andar com Deus. E andando por muitos anos com Deus, teve um dia que Enoque parou e disse para Deus: nós andamos longe demais. Estou muito longe da minha casa. E aí ela finalizou dizendo assim: então Deus respondeu: é verdade, você está longe da sua casa, mas a minha casa está bem pertinho. Vamos para lá? Quando eu li esse texto, eu falei assim: eu tenho que gravar esse texto. É a profundidade do pastor Bailson. Que teóloga foi essa criança? Foi uma menina que escreveu isso há muito tempo atrás. E eu falei assim: eu tenho que salvar isso aqui, eu tenho que usar isso aqui. Quando eu for pregar em Enoque, eu tenho que usar isso aqui, porque é justamente isso que está acontecendo, meus queridos. Esse homem está andando com Deus. E se a gente for perguntar: meu Deus, o que é a glória? Que a igreja tanto anseia, que a gente tanto canta, o que é a glória? O que é a nossa grande expectativa, que a gente anseia? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a gente ora, que a gente canta. O que é a glória, meus queridos e amados irmãos, se não andar com Deus? O céu será glorioso, será espetacular, não pelo céu em si mesmo, porque se Deus não estiver no céu, o céu não vale nada. O céu só é glorioso, o céu só é espetacular, o céu só é majestoso, porque o Deus que Enoque andou, o Deus que nós somos desafiados a andar, Ele estará lá, é Ele que estará lá, não haverá tempo. Deus está no santo tempo, Ele é o Senhor, Ele está lá no céu, no glorioso tempo do Senhor, e nós passaremos eternamente a nossa vida andando com esse Deus. Amém. O que é a glória, meus queridos e amados irmãos? É andar com Deus eternamente, é conhecê-lo, é passar a viver com Ele. João, escrevendo no Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 3, João descreve um pouquinho dessa glória que nos está preparada. João diz assim: então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, com os quais Ele viverá, com os quais eu e você, a Igreja Batista de Itaquara, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista da Graça, com os quais Ele andará, viverá, estará. Eles serão seus povos, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Redentor, Salvador, Santo, 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 cheio de majestade. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém. Ele estará lá. Essa é a nossa esperança. Foi para esta realidade aqui, ainda que de maneira parcial, porque Enoque aguarda a ressurreição final, mas é para esta realidade que Enoque foi arrebatado. E a pergunta que a gente pode fazer nessa noite: você está aguardando por essa realidade? Você crê que o que João escreveu aqui, Apocalipse 21, vai acontecer? Você crê, sim ou não? Sim. Será que João não está delirando? Será que João não está tendo um sonho, fantasiando a realidade? Você crê de fato que haverá um dia que nós andaremos eternamente com esse Deus? Você crê nisso? Amém. Esse é o seu desejo? Essa é a sua esperança? Aleluia. É por isso que você ora, é por isso que você
Então Enoque queria para nós, se é isso que você quer, comece a andar com Ele hoje. Aleluia. Glória a Deus. Se você espera andar com Deus por toda a eternidade, comece a andar com Deus agora. Aleluia. Como um prelúdio da glória, como uma antecipação, como um aperitivo. Comece a desfrutar do andar com Deus agora. Porque se você não tem prazer de andar com Deus aqui, não espere ter prazer lá na glória. Não espere ter prazer lá quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Porque o que nós vamos fazer lá, nós começamos a fazer aqui. Nós caminhamos com Deus aqui no chão dessa história, no chão dessa vida. Assim como Enoque andou 300 anos, Deus nos chama a andar com Ele. Talvez a nossa realidade não seja 300 anos, talvez seja mais 30, talvez seja mais 40, talvez seja mais 50, talvez os mais sortudos cheguem a 80, 90. Não importa quanto tempo, meus queridos, a quantidade aqui pouco importa. O que importa na vida de um homem não é a quantidade de anos que ele vive. Enoque viveu 365 anos, quando muitos viviam 900, mas o que importa é como a gente vai viver, como é que você vai deixar, é conhecida a sua história, como é que você vai passar na história, é conhecido como quem? Como um homem que andou com Deus, como uma mulher que andou com Deus, como um homem e uma mulher que se deixou ser chamado para frutificar. Como é que você vai querer se deixar conhecer nessa história? Enoque passou pela história, e até hoje a gente fala da vida dele. Sabe por quê? Porque ele tomou uma decisão: eu vou andar com Deus. Andar com Deus é diferente de você andar na igreja. É muito mais profundo. Talvez você diga: ah, pastor, eu já sou crente há 50 anos, há 40 anos. O desafio de Deus, de Cristo para nós nessa noite, é se a gente anda com Deus, é se a gente conhece Deus, é se a gente tem prazer no Senhor, se a gente faz o andar com Deus como um fim em si mesmo, ainda que Deus veja todas as contas, ainda que Deus diga não a todas as nossas orações, ainda que Deus não cure, não faça milagres, e não faça nada por meio das nossas vidas, ainda assim andamos com Deus. Andamos com Deus como um estilo de vida, meus irmãos, não como algo que a gente faz aos domingos, mas como a gente faz na vida, nas nossas casas, nos lugares que a gente frequenta. Andar com Deus, com grande expectativa da volta de Cristo, quando Ele voltar. E aí sim, nos arrebatar, nos transformar, nos dar um corpo glorioso e nos colocar para vivermos eternamente, pastor Baílson, irmãos aqui presentes, andando com esse Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Conhecendo esse Deus. Oh, aleluia. Que esse seja o nosso desejo, meus irmãos. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor: Deus, renove minha fé. Aleluia. Às vezes, tantas coisas vêm ao nosso encontro, à nossa vida, para tentar nos tirar desse foco, deste propósito maior, de andarmos com o Senhor. Quantas vezes nós nos deixamos distrair pelas coisas desta vida. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós invocamos o teu nome. Nós, pela tua graça e tua misericórdia, nós somos chamados para o Senhor. Não fomos nós que te escolhemos, não fomos nós que te procuramos primeiro, não fomos nós que te amamos primeiro, mas o Senhor nos amou primeiro. Foi o Senhor que nos chamou para essa caminhada, Senhor. Oh Deus, não é uma caminhada simples, não é uma caminhada fácil, assim como a caminhada de Enoque não foi fácil, Senhor. A caminhada dele foi cheia de compromissos, a caminhada dele foi cheia de altos e baixos, mas conforme Hebreus capítulo 11 nos informa,
nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos conhecer mais o Senhor. Às vezes parece que o Senhor é um estranho para nós. Às vezes parece que o Senhor não faz parte do nosso dia a dia, das nossas realidades. Meu Deus, nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor. E queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, se introduza na nossa vida, se introduza na nossa casa, se introduza na nossa agenda, se introduza nos nossos compromissos. Nós queremos andar com o Senhor o resto das nossas vidas, porque esse é o maior propósito do Senhor para nós. Ainda que não falte coisas, ainda que as portas se fechem, ainda, meu Deus, que a gente não veja na nossa vida se realizar aquilo que pedimos ao Senhor, não importa. O que nós queremos é o Senhor. O que nós queremos é o Senhor. O que nós queremos é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos conhecer mais. Nós queremos andar mais. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor fomente essa esperança do nosso coração, meu Pai. E que haverá um dia, Senhor. A gente não sabe que dia será, mas se nós cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará e estabelecerá o seu reino completamente, plenamente, transformará esse corpo nosso, esse corpo corruptível, esse corpo fraco, esse corpo cheio de limitações, transformará o corpo da tua glória. E andaremos eternamente com o Senhor. Amém. Viveremos com o Senhor. Andaremos com o Senhor. Conheceremos o Senhor. Meu Deus, não deixe que a gente perca essa esperança de Cristo. Toma a tua igreja em tuas mãos. Esses homens estamparam no peito. Nós somos chamados para frutificar. Nós somos chamados para dar fruto. E o primeiro fruto do Espírito Santo, Senhor, é o amor. Nos ajude a te amar. Aleluia. Acima de todas as coisas. Nos ajude a te amar acima de nós mesmos, acima da nossa própria vida, acima dos nossos interesses, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso desafio, Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude. Porque o que a nossa geração precisa, que a cidade de Taquara precisa,